Augusto 8, lendo a história de Deus. Jeremias 1-4. Jeremias 1. Estas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. O chamado de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, para edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela 2ª vez, dizendo: o que você vê? Eu respondi: vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada para o lado do norte. O Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, declara o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todos os muros que o cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra eles por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram as obras que as suas mãos fizeram. Você, porém, prepara-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Hoje faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus oficiais, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, declara o Senhor. Jeremias 2. Israel abandona a Deus. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Cada noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, o meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos da sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó povo de Jacó, todos os clãs do povo de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Eles não perguntaram: onde está o Senhor, que nos trouxe da terra do Egito e que nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por terra seca e de densas trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês entraram na minha terra e a contaminaram, e tornaram a minha herança detestável. Os sacerdotes não perguntavam: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheciam. Os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês.
declara o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem mensageiros a Quedar e reparem de perto. Vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses, apesar de eles nem sequer serem deuses? O meu povo, porém, trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, declara o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel, o meu povo, é servo? O meu povo nasceu escravo? Por que então se tornou presa? Os leões rugem e urram contra ele. Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis raparam a cabeça de vocês. Não foi você mesma a responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus, quando Ele a conduziu pelo caminho? Agora, por que você vai ao Egito para beber água do Nilo? E por que vai à Síria para beber água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, declara o soberano, o Senhor dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam, mas você disse: eu não me servirei. Ao contrário, em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta de sementes da melhor qualidade. Como, então, contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, declara o soberano Senhor. Como você pode dizer, eu não me contaminei, nem corri atrás dos Baalins. Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto que, no seu desejo, fareja o vento. Quem a pode controlar quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no mês do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Você, porém, disse: não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, assim o povo de Israel ficará envergonhado. Eles, os seus reis, os seus oficiais, os seus sacerdotes e os seus profetas, pois dizem à madeira: você é o meu pai, e à pedra: você me deu a luz. Voltaram para mim as costas, não o rosto, mas na hora da adversidade dizem: vem salvar-nos. Onde estão os deuses que fabricou para você mesmo? Que eles venham, se o puderem salvar, na hora da sua adversidade, porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá. Porque vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo, eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído os seus profetas como um leão devorador. Vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas? Porque o meu povo diz: nós assumimos o controle. Não mais viremos a ti? Será que uma jovem se esquece das suas joias ou uma noiva dos seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim por dias incontáveis. Com quanta habilidade você busca o amor. Com o seu procedimento você ensinou até as mulheres da pior espécie. Nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres inocentes,
que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz: sou inocente. Ele não está irado comigo, mas eu entrarei em juízo contra você, porque você diz: eu não pequei. Porque você não leva a sério a sua mudança de rumo. Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Assíria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em que você confia. Você não receberá a ajuda deles. Jeremias 3. Se um homem se divorciar da sua mulher e depois da separação, ela se casar com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Contudo, você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Declara o Senhor. Levante os olhos para as colinas áridas e veja. Há algum lugar onde você não foi desonrada? Como um nômade no deserto, você se assentou à beira do caminho à espera de amantes. Você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua impiedade. Por isso, as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Todavia, apresentando-se declaradamente como prostituta, você se recusa a corar de vergonha. Você não acabou de me chamar, meu pai, amigo da minha juventude? Ficarás irado para sempre? O teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. A infidelidade de Israel. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez Israel, o infiel? Subiu em todo monte elevado e foi para debaixo de toda árvore vertejante, a fim de prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora Judá viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adúlteros. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum, por ter feito pouco caso da imoralidade. Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, a sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com um fingimento, declara o Senhor. O Senhor me disse: Israel, a infiel, é mais justa do que Judá, a traidora. Vai e proclame essa mensagem para os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais frangirei a testa, cheio de ira, contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre. Reconheça, porém, o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o marido de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, um de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então, darei a vocês governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com conhecimento e entendimento. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais acerca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão a sua falta, nem se fará outra arca. Naquela época, chamarão Jerusalém de o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação do seu coração para fazer o mal. Naqueles dias, o povo de Judá caminhará com o povo de Israel, e juntos voltarão do norte para a terra que dei como herança aos seus antepassados. Eu mesmo disse: com que alegria eu a trataria como se tratam filhos, e daria uma terra desejável a você, a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria pai, e que não deixaria de seguir-me, mas, como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó povo de Israel, declara o Senhor.
Ouve-se um choro nas colinas áridas, o pranto da súplica dos israelitas, porque perverteram os seus caminhos e se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. De fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes são um engano. No Senhor, no nosso Deus, está a salvação de Israel. Desde a nossa juventude, a vergonha tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados, as ovelhas, os bois, os seus filhos e as suas filhas. Seja a vergonha a nossa cama e a desonra o nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje, e não temos obedecido ao Senhor, o nosso Deus. Jeremias 4. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, declara o Senhor. Se você afastar para longe da minha face os seus ídolos repugnantes e não se desviar, se você jurar, tão certo como vive o Senhor, com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: lavrem os seus campos não arados e não semeiem entre espinhos. Circuncisem-se para o Senhor, renovam o prepúcio do seu coração. Homem de Judá e habitantes de Jerusalém, se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. A invasão que vem do norte. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém e digam: toquem a trombeta por toda esta terra. Gritem bem alto e digam: reúnam-se, fujamos para cidades fortificadas. Ergam o estandarte em direção a Sião. Fujam sem demora em busca de abrigo, porque do norte eu estou trazendo desgraça, uma grande destruição. Um leão saiu da sua boca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Ele saiu de onde vive para arrasar a sua terra. As suas cidades ficarão em ruínas e desabitadas. Por isso, vistam-se com pano de saco, chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, declara o Senhor, o rei e os seus oficiais perderão a coragem, os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas perplexos. Então eu disse: ah, soberano Senhor, como enganaste completamente este povo e a Jerusalém, dizendo: vocês terão paz. Quando a espada está na nossa garganta, naquela época, será dito a este povo e a Jerusalém: um vento escaldante que vem das colinas áridas do deserto sopra na direção do meu povo, mas não para peneirar nem para limpar. É um vento forte demais que vem da minha parte. Agora eu pronunciarei as minhas sentenças contra eles. Vejam, ele avança como as nuvens. Os seus carros de guerra são como um furacão, e os seus cavalos são mais velozes do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo? Ouve-se uma voz proclamando desde Dan, e desde os montes de Efraim se anuncia calamidade. Relatem isto às nações e proclamem contra Jerusalém. Um exército sitiador está vindo de uma terra distante, dando o seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles a cercam como homens que guardam um campo, pois ela se rebelou contra mim, declara o Senhor. A sua conduta e as suas ações trouxeram isto sobre você. Como é amargo esse seu castigo. Ele atinge até o coração. A minha angústia, eu me contorço de dor. Ó, a agonia do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim. Não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. Desastre após desastre fui proclamado. Toda a minha terra foi devastada. Em um instante, as minhas tendas foram destruídas e os meus abrigos em um momento.
Até quando verei o estandarte levantado e ouvirei o som da trombeta? O meu povo é tolo, eles não me conhecem. São crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Olhei para a terra, e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes, e eles tremiam. Todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do ardor da sua ira. Assim diz o Senhor. Toda essa terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Por causa disso, a terra ficará de luto, e o céu, em cima, se escurecerá. Porque eu falei e não me arrependi, decidi e não voltei atrás. Quando se ouvem os cavaleiros e os flecheiros, todos os habitantes da cidade fogem. Alguns vão para o meio dos arbustos e outros escalam as rochas. Todas as cidades são abandonadas e ficam sem habitantes. O que você está fazendo, ó cidade devastada? Por que se veste de escarlate e se enfeita com joias de ouro? Porque você pinta os olhos, você se embeleza em vão, pois os seus amantes a desprezam e querem tirar a sua vida. Ouvi um grito, como de mulher em trabalho de parto, como a agonia de uma mulher ao dar à luz o primeiro filho. É o grito da filha de Sião, que, ofegante, estende as mãos dizendo: ai de mim, estou desfalecendo. A minha vida está nas mãos de assassinos. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.